Ei, gente! Meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, esse é o segundo episódio da nossa série de concurso de pessoas. Sim. Então, se vocês ainda não viram o primeiro episódio, a gente sugere que vocês assistam para que vocês consigam entender cada coisa com mais facilidade. No último episódio, a gente abordou o concurso de pessoas de uma forma mais introdutória. A gente falou ali dos requisitos, dos conceitos, das teorias. E hoje a gente vai entrar no conceito de autoria, né? A gente vai falar entender quem são os agentes desse crime. Exatamente. E agora, especificamente, os autores. Exatamente. A gente vai entender ali os coautores e os partícipes, né? Então, vamos lá, gente. Quem é o autor do concurso de pessoas, né? Parece uma pergunta fácil, mas ela, na verdade, é bem complexa. Inclusive, surgiram várias teorias que vão tentar responder esse questionamento para a gente. E as principais são três. A primeira teoria, que é objetivo formal, que ela vai falar que o autor é todo aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. O que é isso, gente? É basicamente o verbo que está escrito no tipo penal. Então, por exemplo, no crime de homicídio, quem comete o verbo núcleo do tipo é quem mata, é o matar. E essa teoria ela não tá de tudo errada, né? Porque o autor, de uma certa forma, é quem pratica o verbo núcleo do tipo, mas ela tá incompleta, né? Então, se eu planejei matar uma pessoa, e aí eu arquitetei todo um plano, estruturei tudo, e você foi lá e só matou, eu vou ser considerada partícipe? Bom, na verdade, não. Nessa teoria, você não seria considerada autora. E é exatamente esse o problema dessa teoria. Porque por mais que ela fale uma coisa que não esteja errada, que ela reconhece ali a autoria das pessoas que praticam um verbo núcleo do tipo, ela não consegue explicar três conceitos de autoria, né, Tainá? Sim, exatamente. Ela exclui o autor mediato, que é o homem de trás, o conhecido homem de trás, quem utiliza de outra pessoa como instrumento para a prática do crime em si. Também exclui o autor intelectual, que é o que eu disse, quem planeja o crime, então ele tem que ser responsabilizado. E o mandante, que é quem manda, dá os comandos, falando de uma forma mais grosseira, quem paga para fazer. Então, eu chego em você e falo assim, Camila, você vai matar aquela pessoa e eu te dou R$200. Tá barato? Tá barato. E eu vou te dar R$200 mil. E aí você mata a pessoa. E aí eu sou considerado um mandante. E dessa teoria, então, o grande erro dela é que ela não reconhece exatamente essas três autorias que são muito importantes, né? Sim. Outra teoria que tenta ali explicar quem são os autores é a teoria objetivo material ou teoria subjetiva. O que ela fala? Ela fala que é autor todo aquele que pratica uma conduta com um grau de periculosidade maior e é partícipe aquele que pratica uma conduta de periculosidade menor. Mas é muito subjetivo. Como que a gente define? Exatamente, é muito difícil você definir que é um grau de periculosidade maior e que é um grau de periculosidade menor. Então, ela também ali não foi adotada pelo nosso código. Então, qual teoria foi adotada? A teoria que o nosso código adotou é a chamada teoria do domínio final do fato. O que ela fala? Ela fala que o autor não é apenas aquela pessoa que pratica o verbo núcleo do tipo, é aquela pessoa que tem o domínio, que tem o controle final de toda aquela conduta. Então, por exemplo, no homicídio é muito fácil a gente identificar isso. Autor é aquele que com uma arma em mãos apontando para a vítima consegue não atirar. Sim. Então, ele tem o domínio, ele tem esse desenrolar do ato. Ele escolhe qual que vai ser o resultado. Exatamente, ele tem esse controle final do fato. E esse mesmo raciocínio, ele se estende para a coautoria, né? Sim, a coautoria, ela é essa colaboração entre dois autores. Assim como pode ter o autor e o partícipe, pode ter dois autores, que é chamado da coautoria, onde os dois têm o domínio funcional do fato. O que é o domínio funcional do fato? É quando os dois têm essa
escolha do resultado controle, final. né? Esse controle de qual vai ser o resultado. Então, eu planejei, arquitetei tudo e você matou. Nós dois sabíamos do final e eu poderia mudar esse fim. Eu poderia falar assim, não, a gente não vai matar, a gente vai só torturar. É ruim pensar nessas coisas, Não, mas é o péssimo direito até penal falar. é assim. Mas a coautoria, ela também ela se encontra nesse âmbito de divisão de tarefas, né? Então, assim, o coautor não significa que ele tem o domínio final de tudo o que vai acontecer. Ele não tem controle necessariamente sobre a figura do outro autor, sobre a conduta do seu coautor. Mas Sim. ele tem o domínio total da própria conduta. Então, por isso que é o domínio funcional do fato, né? Nesse âmbito de divisão de tarefas, cada autor, cada coautor tem o domínio da própria conduta. Sim, né? isso mesmo. E dentro da coautoria a gente tem um conceito de o autor de escritório, né? O conceito de Zaffaroni. Explica mais sobre esse autor Então, do gente, escritório. Zaffaroni, basicamente, ele desenvolve esse conceito de autor de escritório com uma forma de culpabilizar principalmente os grandes chefes mafiosos daquelas organizações criminosas, de tráfico. E quem que são os autores de escritório? São aqueles que emitem uma ordem para uma pessoa que é igualmente culpável. Esse igualmente culpável é importante, né? Quem pode se responsabilizar, né? Responder Exatamente. pelo crime. Então, é quem emite uma ordem a alguém igualmente culpável de praticar uma conduta ilícita, né? Um crime. E essa pessoa tem ali o domínio funcional do fato, ele não necessariamente tem o domínio de cada pessoa que tá ali nas periferias vendendo as drogas, mas ele tem o domínio de distribuição, seja qual for dentro dessa organização criminosa, ele tem uma tarefa de suma importância, né? Sim, com certeza. Assim como se a gente acordou uma coisa, então a gente vai matar aquele fulano. E eu fui o intelectual, eu planejei esse ato, e você chegou lá e não quis matar. O que acontece? Bom, aí a gente tem uma desistência, né? A pessoa, por mais que ela não tenha praticado o verbo núcleo do tipo, ela desistiu, né? Ela também é autora, né? Porque ela tem o domínio do ato dela. A diferença é que o autor intelectual, ele vai ter uma pena agravada, né? Ele, por ter planejado, ele tem ali uma pena maior, mas isso a gente aprofunda de outros episódios, né? Eu acho que é importante falar aqui também, nessa figura de autoria e de participação, é que não existe participação sem autoria, né? Exatamente. O participe, ele ele tem um ato secundário, ele é um acessório do autor. Então, ele tem uma conduta menos relevante, né? Com menos criminosidade, mas ele tem a sua conduta. Então, ele é considerado um acessório. Falando Porque de uma o forma bem mais acessório bruta. sempre acompanha o principal, né? Exatamente. Então, não adianta você ter um brinco e não ter uma orelha para usar. Exatamente. Então, por isso que ele tem a pena reduzida. O autor agravada e ele o partícipe reduzida. Sim. E uma questão legal assim, da participação é que a conduta do partícipe, ela não é típica, né? É uma conduta atípica. Por exemplo, não tem um crime no Código Penal que fala assim, emprestar arma, pena, reclusão. Não tem. Exatamente então, assim, isso. Além de não existir participação sem autoria, se você olha de uma forma mais particular na conduta em si do partícipe, ele não praticou um crime, né? Então, assim, se eu emprestei arma para você matar uma pessoa, não tá tipificado. Sim. Mas como eu tô ali em concurso de pessoas, eu respondo por homicídio, mas exatamente igual você falou, a minha pena é diminuída, é atenuada. Exatamente. Então, acho que foi muito denso, né? A gente falou várias coisas. Sim. No próximo episódio, a gente vai falar de pluralidade de pessoas sem concurso. Exatamente. Que é bem importante, assim, a gente tem
várias espécies que merecem uma atenção especial, né? Vários exemplos que, nossa, tanta oportunidade, tanto Exatamente. desmembramento que é absurdo. Exatamente. Então, gente, a gente vai continuar no nosso próximo episódio. Não percam que, assim, é difícil essa É matéria, muito complicado. mas a gente tenta trazer para vocês de uma forma mais simples e mais leve. Exatamente isso. Então, aguardem os próximos episódios. Tchau! Beijos!